Olá, alunos do curso de Psicologia, sejam muito bem-vindos. Essa disciplina Orientação Profissional e de Carreira, estamos na unidade 1 e vamos trabalhar, entender o que seria orientação profissional e de carreira, né? Como um processo, né, conduzido por psicólogos, por outros profissionais especializados que trabalham dentro dessa área, cujo objetivo é ajudar as pessoas a escolher, desenvolver ou redirecionar as suas carreiras. Então, é um trabalho que vai além de uma simples escolha ou de uma profissão, né? Leva em conta interesses, habilidades, valores pessoais e as condições do mercado de trabalho. Então, esse tipo de orientação, ele é fundamental em diversos momentos da nossa vida, né? Como ao final do ensino médio, ao concluir uma faculdade, ou até em momentos de transição de carreira. Então, vai aqui alguns principais aspectos da orientação profissional e de carreira. Em primeiro lugar, o autoconhecimento. A pessoa é incentivada a explorar suas próprias habilidades, interesses, valores, motivações e personalidade através de testes psicológicos e conversas. O orientador auxilia o seu cliente a identificar as suas potencialidades e também as suas limitações. Segundo ponto, a exploração de opções. Com base no autoconhecimento, o psicólogo ele apresenta opções de carreira que se alinham ao perfil da pessoa. Isso inclui informação sobre as profissões, mercado de trabalho, formação necessária, oportunidades e desafios em cada área. Terceiro ponto, a tomada de decisões. O foco seria auxiliar o cliente a tomar uma decisão mais consciente e informada. A orientação não impõe escolhas, mas oferece suporte para que a pessoa faça a melhor escolha, levando em conta as suas aspirações e a realidade do mercado de trabalho. Em quarto lugar, seria o desenvolvimento de habilidades de carreira. Além da escolha da profissão, a orientação pode incluir o desenvolvimento de habilidades para a vida profissional, como planejamento de carreira, estratégias de inserção no mercado, criação de currículos, preparação para entrevistas, entre outros. Em quinto lugar, seria a reorientação de carreira em momentos de insatisfação ou desejo de mudança profissional. A orientação também pode ajudar a pessoa a avaliar suas escolhas passadas e futuras, e isso facilitaria uma transição de carreira. Então, existem alguns benefícios da orientação profissional e de carreira que devem ser analisados e estudados. Em primeiro lugar, seria a redução da ansiedade relacionada à escolha da profissão. Decisão mais consciente, com maior conhecimento de si e do mercado, planejamento de longo prazo, o que pode incluir metas educacionais de carreira, flexibilidade e adaptação a mudanças, tanto pessoais quanto no mercado de trabalho. Então, esse processo é uma ferramenta valiosa para evitar frustrações e arrependimentos, porque ele vai auxiliar a construir uma trajetória profissional mais satisfatória, e alinhada aos desejos e habilidades de cada pessoa. Existem alguns fundamentos teóricos da orientação profissional que se baseiam em diversas teorias psicológicas, cada uma oferecendo uma abordagem distinta para o processo de escolha e desenvolvimento de carreira. Então, algumas das principais são a teoria dos traços e fatores, de Frank Parsons, que é uma das teorias mais antigas, com foco na correspondência entre outros traços individuais, habilidades, interesses e personalidade, e as exigências das ocupações. A teoria do desenvolvimento de carreira, de Donald Super, vê a escolha de carreira como um processo contínuo de desenvolvimento ao longo da vida, dividido em estágios, como crescimento, exploração, estabelecimento, manutenção e declínio. Temos a teoria da autoeficácia e decisão de carreira, de Albert Bandura, que enfatiza a importância da autoconfiança e a crença na própria capacidade
que é a autoeficácia, para a tomada de decisões de carreira. Tem a teoria construtiva ou construtivista, né, que considera que a escolha profissional é parte de um processo de construção da própria identidade e significado da vida, né? O foco está na narrativa pessoal e na criação de um propósito dentro da carreira. Existem fases da orientação profissional e de carreira. O processo de orientação normalmente passa por várias etapas, ajustadas à necessidade de cada pessoa. Então, dentro dessas fases do autoconhecimento, o psicólogo ajuda a pessoa a identificar suas habilidades, seus interesses, seus valores, personalidades, suas motivações. Ferramentas como testes psicométricos, testes de interesse, testes de personalidade, inventários de valores são frequentemente usados para fornecer um quadro claro do perfil profissional. E após o autoconhecimento, que é a fase de exploração, o foco se volta para explorar o mundo das profissões. Isso envolve investigar as diferentes opções de carreira, os requisitos para ingressar em cada área, as condições de trabalho, as perspectivas salariais e o futuro de mercado. Então, o orientador ajuda a pessoa a conectar seus interesses e habilidades com as profissões disponíveis. Para isso é necessário uma fase de planejamento. Então, após identificar as opções viáveis, o cliente e o orientador, eles começam a traçar um plano de ação em planejamento. Isso pode incluir escolhas educacionais, desenvolvimento de habilidades específicas, os networking e estratégias de inserção no mercado de trabalho. Então, ainda dentro desse ambiente, né, de estudo, existe a fase de acompanhamento. E, em alguns casos, a orientação pode incluir um acompanhamento ao longo do tempo, especialmente quando o processo envolve transições importantes, como mudança de carreira, né, que é uma transição importante, o início de uma nova trajetória, não menos importante. E as ferramentas utilizadas na orientação profissional, como citamos, os testes psicológicos são fundamentais para a aptidão, né, para fazer testes de aptidão, de personalidade, e também de interesse e valores que são amplamente utilizados no mundo psicológico para obter o perfil mais detalhado da pessoa. Então, esses testes ajudam a compreender as áreas em que a pessoa tem maior afinidade e pode servir como base para explorar carreiras compatíveis. Existe um outro ponto também bastante relevante nesse contexto, que são as entrevistas e as sessões de reflexão, que através de diálogos o orientador promove reflexões sobre as experiências de vida, preferências pessoais, expectativas. Esse processo é fundamental para alinhar as escolhas com o que a pessoa realmente deseja para a sua vida profissional. Algumas orientações envolvem visitas a ambientes de trabalho, entrevistas com profissionais da área de interesse, super edificante, super bacana isso, e pesquisas aprofundadas sobre as condições do mercado de trabalho. E a orientação profissional ela é relevante em várias fases da vida, né, e suas abordagens podem variar de acordo com o momento em que a pessoa se encontra. Geralmente envolve alunos do ensino médio, né, quando se trata de jovens em escolha de carreira, envolve alunos do ensino médio ou graduação em que estão em busca de uma direção para o futuro. Aqui o foco é encontrar uma profissão que se alinhe aos interesses e habilidades naturais, além de fornecer uma compreensão realista dessas opções do mercado de trabalho. A recolocação profissional, né, é um ponto importante a ser falado, né, a ser estudado nessa unidade, que é voltada para adultos que estão no mercado de trabalho, mas buscam uma mudança, né, seja por insatisfação, seja por necessidade de requalificação ou para atender a novas demandas pessoais e familiares. Pessoas em momento de mudança brusca, né, que também faz parte da transição de carreira,
como demissão, aposentadoria, as mudanças econômicas, eles podem necessitar de uma orientação profissional e de carreira. E esse processo ajuda a lidar com o impacto emocional dessa transição, além de oferecer apoio na busca de novas oportunidades. Então, existem alguns desafios, alguns benefícios da orientação profissional. Esses desafios talvez seria a falta de autoconhecimento, né, que muitas vezes as pessoas não têm clareza sobre suas habilidades e interesses, o que dificulta a escolha profissional, né, a pressão social e familiar, influências externas como expectativas familiares e sociais, podem interferir no processo, fazendo com que a pessoa, na verdade, escolha uma carreira que não se alinha com seus desejos. As incertezas do mercado de trabalho, a rápida evolução das tecnologias, as mudanças no mercado de trabalho podem gerar incertezas e tornar, né, o processo de orientação mais complexo. A insegurança e medo de escolhas, né, o medo de tomar as decisões erradas pode paralisar a pessoa, fazendo adiar escolhas importantes. Ter decisões mais conscientes, né, através do processo de orientação, a pessoa pode tomar decisões de carreira mais embasadas e alinhadas com suas habilidades e com seus interesses. Saber que há um plano de ação estruturado e baseado em dados sólidos vai reduzir o estresse, a ansiedade relacionados ao futuro profissional. A escolha de uma nova carreira alinhada aos valores e interesses, né, pessoais, geralmente resulta em maior satisfação no trabalho e, consequentemente, maior bem-estar geral. No mundo contemporâneo, né, o cenário de trabalho está em constante transformação. É importante fazer essa citação, né, o avanço tecnológico, a globalização que exige que os profissionais se adaptem continuamente às novas realidades do mercado. A orientação de carreira hoje precisa lidar com novas profissões. Muitos jovens estão escolhendo profissões que sequer existiam há 10 ou há 20 anos. A orientação precisa estar atualizada, com essas novas oportunidades e preparar as pessoas para carreiras emergentes, utilizando de flexibilidade nas carreiras múltiplas, né? Em vez de seguir uma única trajetória linear, as pessoas estão cada vez mais experimentando a multiplicidade de carreiras ao longo da vida. Então, a orientação profissional e de carreira, ela precisa abordar essas transições e ajudar na construção de carreiras mais flexíveis, com o advento da inteligência artificial, a automação, com o aumento da automação, da própria inteligência artificial. Algumas profissões estão desaparecendo, né, lamentavelmente, né? Não sabemos se isso é bom, se isso é ruim, substituindo profissionais. Algumas profissões estão desaparecendo, sendo transformadas, né? A orientação vai ajudar as pessoas a se depararem para essas mudanças, para essa realidade, né? Seja desenvolvendo novas habilidades ou encontrando carreiras menos suscetíveis à automação. Enfim, a orientação profissional e de carreira é uma ferramenta poderosa que contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional. Ela oferece uma abordagem estruturada para a tomada de decisões complexas, e ajuda as pessoas a construir uma vida profissional satisfatória e alinhada aos seus valores e também às suas habilidades. Bons estudos, até a próxima unidade.